A gente precisa conversar sobre esses disparos de arma de fogo aleatórios. Nem sempre por bandidos, hein? Às vezes em bairros de alto padrão. Mas nesse caso aqui, um tiro, durante um tiroteio, atravessou a parede de uma casa, atingiu uma criança. Foi no interior do Amazonas. Olha o que a gente já sabe a respeito. De acordo com a polícia, durante uma perseguição de um casal que estava numa moto, os tiros foram disparados. Está vendo ali a marca na parede? Uma das balas acertou a casa dessa criança de 7 anos. Olha onde é que foi parar a bala, na perna do menino. Ele estava dormindo quando foi atingido. Em nota, a Polícia Militar informou que uma investigação interna foi iniciada para apurar as circunstâncias do disparo e para verificar o possível envolvimento dos agentes na ação. A gente não quer julgar, não. A gente quer dar a notícia como ela vem até agora e construir a informação ao seu lado. Mas que esses disparos aleatórios são perigosos e estão ferindo pessoas e mudando a vida delas todos os dias, isso é inegável. E isso traz um pouco esse recorte da magnitude que um cenário desse pode alcançar. Uma bala aleatória, o que fez com uma criança. É mais um caso. A gente precisa falar mais sobre isso. Uma mulher atingida por um desses disparos aleatórios, quando era adolescente, tem hoje 31 anos. A gente vai trazer o caso dela aqui, porque até hoje ela sofre essas consequências. Ela foi baleada durante um tiroteio num assalto a banco em São Paulo em 2007. E olha, apesar da grande repercussão na época e passados 18 anos, o caso ainda continua fazendo outras vítimas muito parecidas. Vamos ver. Priscila, 31 anos, 18 deles sobre uma cadeira de rodas. Uma vida transformada por uma bala perdida. Eu tomei um tiro de fuzil, ele detonou com o corpo. Em 2007, Priscila voltava para casa de uma consulta com o dentista. Estava neste ponto de ônibus, na zona sul de São Paulo. E aí eu me recordo de todo mundo gritar, se joga no chão, é assalto, é assalto. E eu olhar para o lado e falar, mas assalto aonde? E aí eu me joguei no chão para não ser baleada. Tarde demais. Ela não tinha se dado conta, mas já havia sido atingida por um tiro. Só que a minha bolsa caiu um pouco longe de mim. E aí quando eu impulsiono para pegar a bolsa, cadê as pernas? Eu já não tinha mais. Que eu olhei para baixo, só que tava uma poça de sangue assim. Eu perdi o movimento na hora. Eu nem vi a bala entrar. Daquela tarde em diante, foram longos períodos de internação e 1 ano e meio de cirurgias. Priscila teve a medula espinhal atingida, ficou paraplégica. Eu tinha 13 anos e vi a minha vida ser rompida. Como eu disse, acabou quando eu olhei para mim e falei, cara, perdi o movimento das pernas, acabou, ali morreu a Priscila. Aquela Priscila não existe mais. O termo bala perdida carrega no nome uma certa contradição, até um pouco de ironia. Essa bala só é contabilizada, passa a existir, quando encontra alguém, quando encontra uma pessoa, ferindo ou acabando com a vida dela. Não existe um levantamento nacional sobre esse tipo de ocorrência. Os poucos dados são do Instituto Fogo Cruzado em algumas áreas. Em 2024, só na região metropolitana do Rio de Janeiro, 26 pessoas morreram e outras 84 ficaram feridas por bala perdida. No Recife, foram 7 mortes e 42 feridos. Em Salvador, 7 pessoas perderam a vida e 32 ficaram feridas. E de onde vem essa bala perdida? A bala perdida pode acontecer nas seguintes situações. A pessoa atira na outra pessoa e erra o tiro, tá? E aí, esse tiro que acabou errando, acerta uma outra pessoa. Essa é uma situação. A outra situação, dependendo do calibre da arma, eu atiro numa pessoa, o projétil atravessa essa pessoa e vai atingir uma outra lá atrás. O doutor em segurança pública demonstrou para nós, em um estande de tiros, um local seguro, situações como essas, tantas que reportamos. Além da troca de tiros, as balas perdidas também podem vir de tiroteios completamente aleatórios. E uma outra situação que é muito comum, principalmente com marginais, é que esse pessoal atira para cima de qualquer forma. Comemoração de Ano Novo. Tem algumas comunidades em alguns estados que esses marginais pegam fuzis e dão rajada para cima, só para fazer o barulho.
Aos 11 minutos do primeiro dia de 2025, uma bala perdida mudou a vida de um menino de apenas 9 anos de idade na zona leste de São Paulo. Matheus estava para entrar no portão de casa, depois de ver os fogos do Réveillon, e foi atingido na nuca. Ele desabou na minha frente. Não achei força para levantar ele e gritei, Matheus. Aí minha esposa veio, achou força, não sei de onde, e pegou ele, trouxe ele para dentro. A bala atingiu a coluna cervical de Matheus. Ele ficou 9 dias internado na UTI. Os médicos decidiram não retirar o projétil alojado no corpo dele por enquanto. Se tentasse tirar, poderia piorar a situação e aí correria um risco de vida. A questão de mobilidade dele é fazer fisioterapia, reabilitação, mas a parte da bala, no momento do jeito que está, oferece menos riscos do que tentar tirar. O menino está sem parte do movimento da mão e da perna direita. Ele está em recuperação. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio. Na quinta-feira passada, Nicole Moraes da Silva, de 13 anos, morreu depois de ser atingida no peito durante um tiroteio entre policiais e bandidos. Ela tinha saído para comprar um refrigerante na comunidade Buraco Quente, em São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro. A mãe dela também foi atingida, mas sem gravidade. O caso é investigado pela polícia. Para quem sobreviveu a uma bala perdida, ouvir sobre um novo caso é motivo de revolta. Mais um foi 20. Esse mais um é destruidor, cara. Não é mais um. A gente perdeu mais um. Porque a gente colocou em cima de um cenário destruidor, difícil da circunstância mesmo. Apesar das sequelas, Priscila conseguiu seguir com a vida. Ela fez faculdade de assistência social, se casou e teve 2 filhos. Hoje, a maior luta dela é com os obstáculos impostos pela falta de acessibilidade a cadeirantes em espaços públicos e privados. Vai fazer 18 anos que todo dia eu preciso superar a ida ao mercado, a vaga no estacionamento, a vaga no caixa, entrar dentro do ônibus acessível, o elevador não está quebrado. Todos os dias.